Eu, antes de viajar, eu estava dando esse estudo sobre o livro de Mateus, amém? E por cristocidência, porque não há coincidência para os cristãos, amém? A pastora Nádia está dando agora, ia começar a dar hoje, de acordo com a apostila, era o estudo das últimas coisas, né? Que tem a ver com a escatologia. E quando eu estava nesse capítulo 22, 23, 24 de Mateus, Jesus Cristo, ele claramente fala sobre o fim dos tempos, amém? Portanto, eu quero recapitular algumas coisas, né? E terminar esse estudo sobre os fins dos tempos aqui na apostila. E se Deus quiser, semana que vem, nós darmos continuidade ao estudo da carta de Mateus, né? Ali no capítulo 24, capítulo 25 em diante. Amém? Então, no Mateus capítulo 24, verso 36, diz assim a palavra do Senhor. Matthew 24, verse 36, né? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, que não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo em um dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e o destinará à sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Curve a sua cabeça. Pai Santo, eu te agradeço por estarmos reunidos neste lugar, Senhor, para estudarmos a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que tu possa nos dar sabedoria do alto. Sabedoria, Senhor, que vem dos céus. Dá-nos força e vigor. Senhor Deus, uma unção de sabedoria para que possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas, ó Deus. Pai, eu clamo, Senhor Deus, por autoridade espiritual sobre a África do Sul, sobre este lugar. Ó Deus eterno, faz, Senhor Deus, uma obra neste lugar, nesta noite. Eu te peço em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Portanto, a nossa apostila aqui, no capítulo, página 67, faz essa análise sobre a doutrina, sobre as últimas coisas, amém? E o mais importante que nós devemos prestar atenção naquilo que Jesus fala, é que ele fala de um servo que é bom e de um servo que é mau. Ele fala de um servo que está preparado para cumprir a sua função, e de um servo que está preparado para cumprir a sua função. Ele fala de um servo que é bom e de um servo que é mau. Ele fala de um servo que está preparado para cumprir a sua função. Ele fala de um servo que é bom e de um servo que é mau. Ele fala de um servo que está preparado para cumprir a sua função.
para receber o seu senhor a qualquer momento. E tem um servo que diz: ah, não, o meu senhor, ele vai demorar. Então eu não preciso fazer nada agora. E além disso, você vê o mau comportamento desse servo. Ele espanca os seus companheiros, ele trata mal, ele come e bebe com os bêbados. Portanto, o comportamento dele é um comportamento de um ímpio e não de um crente salvo. Jesus é bem específico aqui, quando ele fala que ninguém sabe o dia e nem a hora. Quando ele nos leva ali para nós, ele dá como exemplo Noé. E você, por exemplo, você pode marcar aqui a tua Bíblia, se quiser, né, no capítulo 25. Vamos voltar aqui para o capítulo 25. Vamos ali para Gênesis capítulo, vamos ver, se eu não me engano, esse capítulo 7, não, capítulo 6. Capítulo 6, verso 7. E eu vejo muitos pregadores cometerem um erro muito grande quando eles pregam sobre Noé. Porque a construção da arca foram aproximadamente 120 anos construindo a arca. E os pregadores criam essa fantasia, né? Parece novela, que as novelas hoje em dia eles criam toda uma realidade irreal sobre aquilo que acontece. E dizem que Noé pregou para aquele povo ímpio durante 120 anos e ninguém ouviu. A Bíblia não fala isso. Você vê aqui em Gênesis capítulo 6, verso 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Preste bem atenção, a ordem que Deus deu é que Deus iria destruir. Deus não mandou o homem se arrepender. Tá? Um pouco mais adiante, no verso 13, está aberto a Bíblia aí? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Porque aqui nesse momento Deus havia condenado a humanidade. Não havia salvação para aqueles homens. É isso que Jesus fala no capítulo 24. Como foi nos dias de Noé, eles não se aperceberam até o momento em que o dilúvio começou. Ninguém se apercebeu de Noé, ninguém se apercebeu de arca, ninguém se apercebeu que o mundo iria acabar. E Deus dá uma ordem para Noé aqui, olha, versículo 14. Estão lendo? Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Faz compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E um pouco mais adiante, né? Ele diz aqui, olha, versículo 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, Noé,
estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as tuas mulheres e teus filhos contigo. Portanto, a arca era para a salvação de Noé e de sua família. Como foi nos dias de Noé. Quando você vê no capítulo 7, verso 1, Gênesis 7, verso 1, estão acompanhando aí? Depois disso, Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Você não vê Deus dizer para Noé, Noé, prega o evangelho. Noé, vai lá e fala com os ímpios para eles se converterem. Noé, não. Porque Deus já havia julgado a humanidade. Quando Jesus faz essa comparação, lá em Mateus capítulo 24, ele compara com o capítulo 7 de Gênesis, e ele fala, assim, vamos voltar lá para o capítulo 24, amém? Assim como foi, como? Nos dias de Noé. Então, quer dizer, assim mesmo é que vai ser quando for a vinda do Filho do Homem. Porque ninguém sabe a hora. Versículo 38, 37. E como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porque agora, nesse momento, vai ser o julgamento do mundo. Quem é salvo, é salvo. Quem se preparou para se encontrar com Deus, se preparou. Eu não vim aqui, irmãos, orar por você, para te ensinar a como sobreviver depois que Jesus voltar, ou para quem ficar na terra. Eu vim aqui pregar o evangelho para um povo que quer subir. Amém. E se você quer ser salvo, você vai ter que abandonar o pecado, você vai ter que abandonar a mentira, você vai ter que abandonar a impureza, a iniquidade, sabe, a corrupção do mundo, a desonestidade. Porque isso não vai, esses são os servos maus, que estão vivendo em desonestidade. Porque Deus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Ele vai vir numa hora que você não sabe, você nem se apercebe. Portanto, é a hora de você começar a se preparar. Porque para nós que estamos salvos, queremos ir para o céu, esse é o momento mais importante. Tudo bem, amanhã você tem coisas para fazer em casa, domingo é Santa Ceia, segunda-feira começa o trabalho, sabe? E isso, sim, essas coisas não param, mas a tua vida espiritual com Deus, a maneira como você tem que estar perante Deus, tem que estar assim, ó, pronto. E eu te garanto uma coisa para vocês. Deus fala, o capítulo 6 de Gênesis, quando Deus fala com Noé, ele diz para ele fazer a arca, dar as medidas, explica o material, o betume, os compartimentos. Do fim do capítulo 6 para o começo do capítulo 7, se passaram 120 anos. Que você não ouve Deus falando com Noé. Deus não fala duas vezes. E chega naquela hora, Deus vai dizer assim, Noé, entra na arca. E se Noé não tivesse feito a arca? Se Noé estivesse esperando uma profecia, ou uma confirmação, ou estivesse esperando que viesse a irmã Maria trazer uma revelação, um sonho. Eu estou esperando confirmação para Deus. Não, aí Noé ia ficar junto com aqueles homens, porque para ele ser salvo, ele precisa construir a arca. Para você ser salvo, meu irmão, você precisa construir a tua arca. Você precisa se preparar. Amém?
Porque nós temos dois fins. Temos esse fim, que é a volta de Cristo Jesus, né, para quem estiver vivo, e tem o fim da morte. Quando o homem morre, ele vai se encontrar com Cristo. E aí começa a vida eterna. Agora, você tem que estar preparado para um ou para o outro. Tem gente que está mais preocupado com o cabelo, está preocupado com as unhas, está preocupado com a calça jeans que ele vai comprar para o Natal, está preocupado com o carro, está preocupado com a bicicleta, com a bola de futebol da FIFA padrão para 2022, que ele quer uma. E a pessoa está desapercebido de que Jesus Cristo está voltando. Estamos muito preocupados. Realmente, a vida preocupa muito. Mas é preciso você começar a colocar a tua vida no altar de Deus. Porque estes aqui não estavam vigiando. Amém? Não estavam. Continuando aqui a apostila. Então, muito bem. Abra comigo em Apocalipse capítulo 6. Semana que vem eu vou falar com vocês sobre a parábola das 10 virgens, né, se Deus quiser. O que acontece quando a pessoa morre? A palavra diz que a pessoa está consciente. Nós vemos em Gênesis capítulo 4, quando Deus se aproxima de Caim, perguntando para ele: Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele pergunta: sou eu, portanto, né, esse que cuida do meu irmão? Aí Deus disse para ele: olha, o sangue do teu irmão clama por justiça. Portanto, Abel estava consciente perante Deus, clamando por justiça. E aqui nós vemos em Apocalipse capítulo 6: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui nós vemos que há um número de conservos que Deus está esperando que sejam alcançados, para que comece esse julgamento final. Amém? Apocalipse capítulo 7, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então nós vemos aqui que esses que estavam mortos, que não estão mortos, porque Deus, ele afirma dizendo que ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Nós, quando falecemos, quando dormimos aqui na terra, nós continuamos vivos na presença de Deus. Isso é uma realidade, amados irmãos. É uma realidade muito grande. Tem também a santidade, versículo 14. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: então, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, a santificação, na qual, né, é impossível você agradar a Deus, como nós vemos ali no fim da carta de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, está santo. Como é que você está santo? Você se santifica lavando as tuas vestes,
no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você começa a pegar as tuas vestes. Sabe, meus irmãos, você tem que lavar roupa todo dia. Se você veste uma roupa suja, você vai cheirar mal. Assim é a vida do cristão. Todo dia tu tem que lavar a tua roupa espiritual em Cristo Jesus. Todo dia tu tem que pegar a palavra do Senhor, que é a água, e tu tem que aplicar na tua vida. Tu tem que parar de procurar maneira de fugir de Deus. Ah não, porque a igreja fulana de tal faz assim, e profeta não sei o que faz ao contrário, e fulano lá em Seboquengue faz não sei o que. Você quer escolher uma outra maneira, você vai achar. Mas Jesus Cristo já te deu a dica, como diz o angolano. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo. A pessoa, quando ela não quer trabalhar, ela não quer se esforçar, ela começa a procurar corta-matos. Quer quebrar o galho. Quer procurar shortcuts. E acha que vai para o céu assim. Você não vai. A maneira é através da santificação. A santificação. E a santificação, sabe o que é? É quando você olha no espelho. E quando você se vê no espelho, você vê esse pecador aí. Não sei qual é o pecador que você vê. Não sei se quando você olha no espelho, você vê um ladrão, você vê um mentiroso, você vê um invejoso. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei. Nem quero saber. Para eu não ter mau pensamento de você. Amém? Mas é preciso você confrontar essa pessoa. E dizer a hora de você começar a mudar a tua vida, porque Jesus Cristo está voltando. Se Jesus vai levar mais 1000 anos para vir, não tem problema, porque com o Covid-19 eu posso morrer amanhã. Quantos amigos, familiares nossos morreram esse ano? Estavam aqui conosco num domingo, no outro, já não vimos mais. Qual é a garantia de vida que nós temos? Nenhuma. A não ser esta, que se nós morremos aqui, nós podemos abrir os nossos olhos lá na glória. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Porque nós não podemos controlar o nosso destino. Tudo bem, vamos usar máscara e tomar vacina e álcool gel e lavar as mãos. Vamos fazer o possível. Mas chega a hora que o ser humano morre. É inevitável a morte do ser humano. E quando ele morrer, ele vai se encontrar com o seu Deus. Amém? Então nós estivemos falando aqui do arrebatamento. Não, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então nós vemos que esse período, depois da morte, nós vamos continuar servindo a Deus. Amém? Sim, vai ser um tempo, até, vamos dizer, de descanso, né? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Portanto, nós vamos viver uma realidade nova com Deus. Essa é a promessa do nosso Deus para nós. Amém? E você? O que você quer de Deus? O que você está procurando?
Qual é a realidade que você quer levar? Porque eu digo uma coisa, meus irmãos, sabe, tem muitos aí que estão querendo te enganar. Você vê, por exemplo, a última tentação de Cristo, que não foi na cruz, como muitos dizem. A última tentação de Cristo foi no começo do seu ministério. Olha, Satanás tentou Cristo com 3 coisas. Cristo estava com fome, ele disse assim, olha, tá, diz para essa pedra, se és filho de Deus, manda as pedras virar pão. Quer dizer, criando uma dúvida, Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás vai tentar você com a mesma estratégia que ele tentou Cristo. Primeiro com o pão. Porque Jesus Cristo era pobre. Ele era filho de carpinteiro. Não nasceu num palácio. Estava no deserto há 40 dias sem comer. Com fome. Depois ele levou ele lá para um alto ponto, lá no templo, dentro do templo, disse, olha, te joga daqui abaixo, porque ele diz assim, e dará ordem ao teu respeito para que te cuidem. Jesus Cristo disse para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque muita pessoa está tentando Deus. Tentando Deus, dizendo, não, porque a Bíblia diz que eu estou assim, e a Bíblia diz que eu sou assado, e não sei o que. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quiser. Ele cura se Ele quiser, se Ele não curar, é porque Ele não quis. Amém? A última tentação foi o poder e o dinheiro. Satanás levou Jesus para cima do monte. Mostrou para Jesus as nações, o poderio, o dinheiro, as riquezas. Tudo isso eu vou te dar. Sabe por que ele disse que ia te dar? Porque ele é dele, ele é de Satanás. Ele disse assim, se tu te ajoelhar e me adorar, eu vou te dar isso. Sabe por quê? Porque ele sabia que Jesus era pobre. Jesus olhou para ele e disse, olha, somente ao teu Deus servirás e te prostrarás e a ele darás culto. Aí Satanás foi embora. Quantas pessoas hoje, olha, só quem promete dinheiro, bênção, bem-estar em troca de lealdade é Satanás. Não é Deus. De acordo com a Bíblia, quem promete dinheiro, sabe, bem-estar, saúde, comida, é Satanás, em troca de lealdade. E muitos assinam essa carta. Mas Jesus Cristo, ele promete a vida eterna. Sim, Satanás foi embora, os anjos desceram, serviram Jesus. Jesus comeu comida do céu naquela hora. Amém? Essas coisas pequenas, Deus vai nos suprir. Ele disse, não fiqueis preocupados com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer. Deus está preocupado com a tua salvação, com as tuas escolhas. Será que você está preparado para se encontrar com teu Deus? Continuando. Falamos sobre a volta de Cristo quando ele vai vir. Isso chama-se o arrebatamento da igreja. Jesus fala disso em João capítulo 14, quando ele diz assim, eu vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Cristo Jesus para nós. É a maior das promessas. Essa é a promessa. Então, isso aí se dá de que maneira? Nós temos aquilo que nós chamamos da ressurreição dos mortos. Abra comigo aí em 1 Coríntios.
1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista com a incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aí então, nós vamos ter o último inimigo que vai ser vencido, amém? Versículo 55, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Por quê? Porque Jesus Cristo vai vencer o inferno e a morte. Então, você está preocupado com a morte, quer dizer para você que Jesus Cristo, quer dizer, a nossa promessa é que se nós morrermos, nós vamos ressuscitar dos mortos. Esse corpo corruptível vai se tornar incorruptível. Amém? Quais são os sinais, que vão anteceder? Vamos ali, nós vemos isso lá em Mateus capítulo 24, vamos voltar lá? Mateus capítulo 24, verso 7. Vemos aqui, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas ainda são os princípios das dores. Nós estamos vivendo, irmãos, em estado de guerra há mais de 100 anos. Sabe, desde 1914 do século passado, nós tivemos as primeiras grandes guerras, a segunda grande guerra em 39, depois a guerra da Indochina, a guerra da Coreia, a guerra do Irão e do Iraque, a guerra dos 6 dias em Israel, e assim sucessivamente, guerra após guerra, guerra do Golfo I, guerra do Golfo II. O mundo está vivendo em guerra. Só que isso ainda é o princípio das dores. Vamos ver ali, por exemplo, 32. Verso 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Portanto, nós estamos vivendo, irmãos, sinais na Terra, sinais científicos, sinais geofísicos, terremotos, maremotos. Em 2005 tivemos o maior tsunami de toda a história da humanidade, aonde eles pararam de contar os mortos quando chegaram em 200 milhões. Não vale a pena mais contar. Cresce que quase 500 milhões de pessoas morreram. Isso é um número, irmãos, que não tem explicação. A terra está se contorcendo, porque o Senhor nosso Deus está voltando. Estamos vivendo um período em que nós perdemos a nossa liberdade como cidadãos. Não podemos mais andar sem máscara, não podemos mais andar a hora que quisermos, tem toque de recolher. Os sul-africanos não podem mais sair da África do Sul porque o mundo todo fechou as portas para os sul-africanos. Estamos vivendo, irmãos, a lei marcial em volta da terra, legalmente, ninguém se apercebe disso.
que a nossa liberdade, os nossos direitos humanos estão sendo afligidos. Jesus Cristo está voltando. Isso é inevitável. Os governos vão fazer o que eles bem entenderem, porque eles estão lá para isso, para governar. E nós estamos esperando a volta de Cristo Jesus. É hora de você, amado irmão, amada irmã, começar a se preparar para subir. Coloca o pecado de lado. Começa a abandonar as práticas da feitiçaria. Começa a abandonar a mentira. Começa a abandonar. Porque o pecado não vai entrar no céu. No céu não entra pecado. Amém? Fique de pé agora em nome de Jesus Cristo.